Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca Castrup, eu tenho 21 anos e sou estudante de medicina do 5º período. Bom, nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o meu iPad. Eu decidi gravar esse vídeo e eu tentei reunir o máximo de informações que vieram na minha cabeça sobre como eu uso o iPad no meu dia a dia na minha faculdade de medicina. Agora sobre os fatores que me fizeram escolher o iPad. O primeiro de tudo foi a portabilidade. Quando a gente compara o peso do iPad com qualquer computador do mercado, no caso o computador mais leve da Apple é o MacBook Air. E o MacBook Air ele pesa 1,3 kg, enquanto o iPad pesa só 450 gramas. E isso contou muito pra mim, já que muitas vezes eu acabo indo andando para a faculdade, então eu sempre vou estar com um peso nas minhas costas. Então, quanto mais eu puder reduzir esse peso que eu tô carregando, melhor para mim. Outra questão da portabilidade foi a questão de o caderno estar na minha mão a qualquer momento. Eu não preciso necessariamente estar com o meu fichário, estar com o meu caderno, estar buscando onde está aquela ficha que eu fiz aquela anotação. Não. É só eu pegar, ligar meu iPad, ir na pasta que eu salvei o meu caderno e tá tudo ali. Isso pra mim conta muito. Outra coisa que também sempre contou foi a portabilidade com relação aos livros. Eu deixei de carregar livros na mochila, tanto os meus próprios livros quanto livros da biblioteca. Outro fator que me fez escolher o iPad foi a sua praticidade. Isso porque tem certas situações que o iPad consegue sim substituir o computador. Muitas vezes, quando eu estava indo para a faculdade, precisando fazer algumas alterações em PowerPoint, eu conseguia fazer pelo iPad ou pelo celular. Pelo celular acaba sendo um pouco pior porque a tela é menor e tal, então é sempre bom você ter uma tela maior que você pode fazer mais coisas e tá fazendo maiores ajustes. E eu também consigo fazer trabalhos da faculdade, isso porque eu tenho meu tecladinho, e aí eu conecto o teclado Bluetooth e consigo digitar o que eu precisar. Então eu consigo fazer os trabalhos da faculdade e nesse ponto é muito bom porque não carregar o notebook é algo maravilhoso. Outro fator também é a bateria do iPad. A bateria do iPad, na minha opinião, ela é incrível. Eu vou pra faculdade com 100%. Eu sempre chego em casa e carrego ele. E aí, quando eu chego na faculdade, ele tá 100%, eu uso nas aulas, fazendo as anotações com a Apple Pencil, e mais ou menos no final da aula, por conta do uso da Apple Pencil, ele tá em torno de 70, 65% de bateria. E aí eu fico revisando alguns conteúdos no meu tempo livre, sem utilizar a Apple Pencil, e com isso a bateria fica em torno de uns 60, 50%. Eu uso o aplicativo GoodNotes 5 e no GoodNotes 5 eu posso procurar o termo que eu quero. Por exemplo, eu estou anotando no meu caderno e aí esse é meu caderno aqui de farmacologia e aí eu procuro um termo X. O aplicativo GoodNotes ele é capaz de reconhecer a sua escrita e através desse reconhecimento ele vai procurar a palavra que você digitou e vai te mostrar aonde está na sua anotação. Quando eu procuro um termo específico, eu consigo achar esse termo específico no livro do iPad, porque ele é um PDF, então eu consigo achar a palavra-chave. Enquanto no livro físico, eu vou até o índice, procuro o capítulo e então tenho que procurar o termo que eu quero. Isso para mim também foi um grande adianto. Outra facilidade que o aplicativo GoodNotes me trouxe foi perder o medo de errar. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada com os meus cadernos e justamente por isso eu tinha todo o cuidado do mundo para estar escrevendo as minhas anotações na aula, porque eu achava muito feio se eu escrevesse alguma coisa errada, ter que passar o lick paper por cima, fica feio. Então eu tinha muito cuidado em escrever as coisas. No iPad isso não acontece, porque eu escrevo com a Apple Pencil na cor que eu quero, eu passo o marca-texto na cor que eu quero e eu posso usar essa ferramenta de laço, que eu mudo a ordem das coisas que estão escritas. Eu posso simplesmente falar, não, peraí, essa parte aqui da aula era mais pro final, e eu seleciono e depois eu mudo ela pro final. Ou então eu pego e apago com a borracha e fica muito bonito. Então isso pra mim foi um fator muito legal do GoodNotes. Outra ferramenta muito legal que está disponível no GoodNotes é o recurso do Split Screen. Quando eu uso o Split Screen, eu gosto de colocar meu iPad de lado, eu clico nessa ferramentazinha aqui do GoodNotes e vai aparecer abrir em uma nova janela. E aí pronto, ele abriu uma janela aqui do lado pra mim, e enquanto isso eu posso estar vendo o que está escrito aqui no livro.
E aí, por exemplo, eu quero pegar uma imagem do ureter no Google. Aí eu vou pegar o Safari e se eu colocasse aqui, ele fecharia o livro. Então eu coloco aqui no meio e ele vai abrir como se fosse uma terceira aba. Aí eu vou vir aqui e procurar ureter. Aí eu vou na parte de imagens. Nossa, é essa imagem aqui que eu quero. Eu vou segurar e vou arrastar para o meu caderno. Quando eu arrastar para o meu caderno, BUM! A imagem tá ali e eu posso mexer nela. E cara, isso é incrível. Outro aplicativo que eu uso muito é o Notion. O Notion, ele tem suporte tanto para iPad, quanto para o computador, Windows ou Mac, quanto para telefone. Então ele é um sistema que está muito integrado e isso é muito legal. E eu tenho feito meus resumos nele através do método do Active Recall. Eu uso as aulas para fazer minhas anotações no método Cornell e depois, quando eu vou estudar, eu pego essas anotações e uso como um guia dos principais tópicos que foram abordados na aula e que eu sei que eu preciso saber. Eu pego as minhas anotações, vou comparando, vou lendo o livro e a partir disso eu vou criando perguntas no Notion. E o Notion, ele é bem visual, então fica muito legal. Outro aplicativo que eu uso pra caramba é o Ambient Mixer. Ele tem pro iPhone, pro iPad e para navegador. No navegador ele é até mais fácil de mexer, isso porque o aplicativo ele é um pouco travado, mas eu gosto muito do Ambient Mixer porque você pode procurar sons para você estudar. Então, isso facilita muito a minha concentração. Outro aplicativo que eu gosto muito é o Forest. Ele nada mais é do que um timer que você seleciona o tempo de estudo ou o tempo de foco que você quer ter, e aí você pode selecionar entre modo foco total e sem ser com modo foco total. No modo foco total, se você sai do aplicativo, a sua planta que você colocou aqui, tipo, eu clico aqui em plantar. Se você sair do aplicativo no modo foco total, ela morre. Isso é muito legal porque me ajuda a focar muito. Na verdade, eu não uso esse aplicativo no iPad especificamente, porque no iPad eu acabo mexendo em vários aplicativos e não teria condição de não sair do Forest. Eu coloco no meu telefone para eu não mexer no telefone e fico fazendo as minhas coisas no próprio iPad. Falando agora sobre as suas características técnicas, esse iPad Pro de 2017, ele é muito similar ao iPad Pro de hoje em dia. A única diferença gritante nele é o design, porque o novo iPad Pro ele não tem essas bordas, enquanto esse aqui tem. Mas ele tem um refresh rate de 120 Hz. O que isso significa? Que quando você digitar, a sua escrita ela vai sair mais fluida, porque ele tem mais quadros por segundo, então acaba parecendo que você está escrevendo no papel. Enquanto os outros modelos de iPad, como o iPad Air ou até mesmo o iPad, eles têm um refresh rate de 60 Hz, que é o padrão. Bom, no quesito da memória do iPad, dependendo do modelo que você for escolher, ele tem diferentes tipos de quantidade de armazenamento, digamos assim. Esse iPad que eu escolhi, eu me lembro que ele tinha 64, 128 e 256 GB. Como eu pensei, na época eu pensei assim, nossa, vai ser muito parecido com o meu computador, eu preciso comprar o de maior armazenamento possível porque eu vou colocar muita coisa nele. E eu comprei de 256 GB. Eu confesso que se eu tivesse comprado o de 128, eu estaria feliz. Mas, hoje em dia, eu já usei quase 85 GB no meu iPad. Só que se você for usar o seu iPad só para fazer coisas da faculdade, só para livros, e assim, não for editar vídeos nele, não salvar suas fotos nele, cara, até 64 GB tá muito bom, mas eu acabo fazendo bem mais coisas nele, então foi um ponto positivo para mim ter escolhido mais memória, mas não significa que isso seja necessário para você. Agora falando da diferença dos modelos de iPad. Hoje em dia, a gente tem basicamente 3 tipos de iPad no mercado, tirando o iPad mini. A gente tem o iPad, que é o iPad normal, digamos assim, a linha básica, o iPad Air e o iPad Pro. Esse meu iPad, ele foi transformado basicamente num iPad Air, só que eles têm algumas diferenças. A taxa do refresh rate no iPad normal é de 60 Hz, que como eu disse pra você, isso acaba ficando menos fluido na hora de escrever. Aqui dá pra ver eu escrevendo no meu iPad. E aqui a gente pode ver eu escrevendo no iPad da minha irmã. O iPad da minha irmã é o iPad normal, modelo básico.
E como dá pra ver, só se você colocar lado a lado e comparar frame por frame, você vê que a escrita no meu iPad, que é o iPad Pro, acaba sendo mais fluida justamente por esse refresh rate de 120 Hz. Outra coisa é que o iPad ele tem uma borda maior, enquanto o iPad Air, que ficou sendo mais ou menos nessa mesma pegada do meu iPad, o design ficou o mesmo, ele tem essas bordas mais finas. Então isso significa que o iPad Pro ele usa o Face ID, enquanto o iPad Air e o iPad e o meu iPad Pro de 2017 eles usam o Touch ID. Outra diferença também é na questão do chip deles, que o iPad ele tem um chip mais básico, então isso significa que ele pode ter mais chances de travar, mas dependendo do que você vai fazer, ele não vai travar, entendeu? O iPad Pro, ele acaba sendo, digamos, para uso mais profissional. E assim, se você tem a oportunidade de comprar, é sempre melhor você ter o que não vai travar, sabe? Em hipótese alguma. Mas todos os modelos são extremamente eficientes para uso na faculdade. Outra diferença muito importante também é que o iPad basicão, que é o iPad da minha irmã, a tela dele é de plástico, enquanto a tela do meu iPad Pro e do iPad Air pra cima, a tela já é de vidro. Então dá uma sensação mais premium, assim, sabe? Eu tirei essas informações do site da Apple. O iPad normal, ele começa com armazenamento de 32 GB e ele custa em torno de R$ 3.500. O iPad Air, ele começa com armazenamento de 64 GB e ele custa R$ 5.100. O iPad Pro desse ano, de 2020, de 128 GB, custa R$ 8.500. Bom, gente, então como conclusão, eu, Bianca, acho que o iPad é extremamente útil para sua graduação, tanto pela sua portabilidade, praticidade, quanto pela integração que ele tem com os outros modelos da Apple, como o iPhone e MacBook se você tiver. Porque os seus arquivos eles vão imediatamente para a nuvem e você pode acessar de maneira muito rápida entre esses dispositivos. E eu uso meu iPad de maneira cotidiana e hoje em dia, por já ter usado, eu não consigo imaginar a minha graduação sem o iPad. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui, que se tiver alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, eu vou estar respondendo lá no Instagram. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não esquece de se inscrever, dar like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!